tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast. Hoje a gente voltou de um recesso, voltamos ali das nossas férias e estamos muito felizes em continuar a nossa segunda parte das nossas entrevistas. Estamos aqui com nossas convidadas excelentíssimas, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, prazer. E a nossa doutora Andriele. Tudo bem, Andriele? Olá, boa noite, tudo bem? Vocês gostariam de se apresentar um pouquinho pra gente estar verificando a graduação de vocês? Porque eu conheço vocês, eu conheço da assessoria de vocês, eu acho muito incrível vocês estarem aqui hoje para compartilhar essas informações para a nossa comunidade. Nós somos advogadas há 5 anos e estamos muito honradas com o convite. Agradecemos muito, achamos Já aproveitar a oportunidade, né, para deixar aqui registrado que também é um prazer estar com vocês. É uma honra o convite. Eu fiquei muito feliz quando mandou mensagem. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, olha só, tá aí, tá acompanhando de perto ali o nosso trabalho dia a dia, ver as nossas lutas, né, e se interessou. Então é muito gratificante para nós, como operadoras de direito, ver os estudantes se interessando pelo trabalho que a gente vem prestando na comunidade. E veio justamente por esse meio, né? Exatamente. Por participar de uma empresa que a gente assessora. Então isso que foi o mais legal pra gente. Isso mesmo. É tão massa ver mulheres nessa área empresarial, né? Porque a gente vem de uma história em que, né, basicamente os homens dominavam, né? Então é muito massa vocês tomarem essa frente, assim. Então, aproveitando o gancho, conta um pouquinho da história de vocês, como que vocês entraram nesse ramo, como que foi essa pegada de vamos se aventurar no empresarial. Então, a gente fala que, na verdade, esse ramo acabou escolhendo a gente, né? Começamos lá, recém-formadas, com um sonho. Tem que dar certo. Fazer dar certo. Tem que Sem dar plano certo. B. Não tinha plano B. Então, começamos, montamos nosso escritório lá, com nosso dinheirinho contadinho, né? Mas nosso. A gente foi juntando ali com nossos estágios. Nossos grandes R$2.000. Juntos! Então a gente falou, vimos uma sala lá e vamos lá, começamos. A gente só não pode ficar no prejuízo, né? Avisamos os familiares, olha, segura as pontas aí, só não pode realmente dar prejuízo. E desde então tem dado muito certo, né, sócia? Desde 2018, sempre na luta ali, são dias de luta, dias de glória, né? Sempre. Matando aqueles leões por dia, mas é muito gratificante, assim. Eu acho que eu não imaginei durante a graduação que seria tão recompensador, tão gostoso advogar, sabe? Estar nessa área empresarial, vem dia a dia toda a questão, todas as dúvidas que surgem, tudo que a gente consegue ajudar a esclarecer. É muito legal mesmo. Isso já foi motivando a gente lá desde o início, quando a gente queria ter o nosso próprio escritório. Antes cada uma trabalhava num escritório de advocacia diferente e a gente conciliava junto com o nosso. Então a gente praticamente ficava de manhã atuando no nosso e de tarde cada uma no seu escritório. Até a gente conseguir que o escritório caminhasse sozinho, digamos assim, né? No primeiro mês, a gente estava com aquela ideia de nem ficar no prejuízo, essa era a nossa meta. E a gente conseguiu pagar todas as nossas contas e a gente conseguiu, inclusive, ganhar mais no primeiro mês do que a gente ganhava nos escritórios que a gente trabalhava. Olha só. Então a gente falou assim, não, é isso, era a confirmação que a gente precisava, vamos sair, vamos focar no nosso, fazer o nosso negócio crescer. E é isso que a gente vem fazendo desde então. A gente conseguiu fazer todo um escritório como a gente desejou, claro que isso levou tempo, né? Primeiro a começo, assim, né? As pessoas olham, às vezes, o Instagram é bonitinho e pensam, nossa, olha só, elas ganharam tudo de mãos beijadas. Jogar é não fácil, sabem. Como eu falei, aquele nosso primeiro escritório, todo montadinho, né? Fomos lá na Teve uma história por trás. Parceladinho ali, mas certeza. Olha, agora é muito gratificante ter o nosso próprio escritório, nossa sede. Pra Salsa foi um pouco mais desafiador ainda, porque ninguém tem advogado na família, nem eu nem ela. Mas o pai dela é servidor público, então ele tem uma pegada muito mais de estabilidade, né? Sim, então, pra ela, tinha esse desafio maior pra Por superar. outro lado, o pai da Meu sócia pai é empresário. super- Vai, arrisca. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar na fé, errado, na vai coragem. dar próximo, vai dar certo. Exatamente, assim, ele é aquele empresário nato, assim, sabe? Então, assim, Quanto se mais vocês desafio, melhor. observarem, nós somos muito diferentes. Exatamente. Perfis bem diferentes, assim. Eu sou um pouco mais quieta, eu sou um pouco mais assim. E também, a criação é muito diferente, igual a Sassi falou. Meu pai é mais conservador, assim, nesse sentido. Eu recebi essa criação. Segurança. Mas assim, é assim que a gente vai se completando. Às vezes dá uma viajada, eu volto aqui. Bota o pezinho no chão, tipo. Às vezes eu tô no pé muito, eu chamo, não, Sassi, vamos lá. Vamos arriscar. Daí, Ótimo, assim, que uma bacana. vai impulsionando a outra, assim. Exatamente assim. Massa. Depois de um ano, eu acho que a gente comprou a nossa sala, né? 14 de setembro de 2019.
A sócia maravilhosa, ela é minha agenda, gente. O HD externo. Ela é completamente. Eu só falo quando que foi, viu? 14 de setembro, acabamos de descobrir aqui. Em 2019, compramos uma sala própria, que era atrás da nossa sala antiga. E uma curiosidade. A gente tava concentradíssima no escritório, tinha um prédio construindo do lado, e a gente falava, não aguento mais essa obra, não aguento mais essa obra, não consigo ouvir meus clientes, não consigo fazer audiência, não consigo fazer nada por causa da obra. Depois tava a gente lá visitando a obra, que aquela obra agora era nossa. Compramos a sala naquela obra. Olha só. Que legal, cara. Exatamente. Em relação à formação de vocês, você é pós-graduada, né, Vanessa, em previdenciário, como que você chegou a atuar, assim, empresarial? E a tua formação, assim, é só em direito previdenciário? Teria mais alguma área? Eu sou duplamente qualificada de direito previdenciário e eu não tenho formação na outra área, mas eu tenho muita experiência, né? Porque o dia a Vai dia muito, na área né? empresarial, gente, é muito vasto. Tem que saber de um pouco de tudo, né? Uhum. Então a gente tem toda a questão empresarial, que a gente, ainda mais mexendo com empresa, a gente tem que saber, então não é somente uma noção. É A gente negócios. tem que estudar. Negócios, eles Contrato, interligam ali Criar a o mundo mentalidade, inteiro. eu acho, né? Exatamente. Então tem que saber trabalhista também, Uhum. porque imagina. Toda empresa precisa de linkado. trabalhador. Exatamente. Então tudo tá linkado, tudo se casa, tudo se conversa. Então tu tem que saber, tem que estar estudando todo momento, né? Toda hora tem uma lei nova, uma MP. Então, assim, não fica só no direito previdenciário. O direito previdenciário Rola por todos os tipos de direito. todos os tipos de direito. E o que acontece, né? A gente faz parte de comissões também, então isso acaba incentivando sempre a gente se manter atualizada, né? A sócia faz parte da... Pode falar, acho que vai... Faço parte da Comissão de Direito Previdenciário da comarca de Palhoça e também da estadual, aqui de Santa Catarina. Né? Nossa, que incrível. Então, são duas comissões e então sempre vem atualização, a gente sempre discute bastante tudo que está acontecendo e a atualização é tudo. inerente, né? Ah, com Estudo certeza, nunca tá acaba. constante. Estudo nunca se vai embora, né? Ele sempre vai agregar de alguma forma na nossa vida acadêmica. Ali, na nossa vida. Sim. Exatamente. Nos formamos juntas, né? Então, há 5 anos também. Eu sou especialista em Direito do Trabalho e especialista em Direito Imobiliário. Faço parte da comissão, sou vice-presidente, na verdade, da Comissão de Direito Empresarial de Palhoça e sou conselheira da OAB. Então, acaba que a gente está sempre em aperfeiçoamento, né? Exatamente. Como se a gente tivesse pouca coisa pra fazer, né? A gente vai. Projetos novos. Vai se encaixando ali aqui, né? Nunca é demais. Mas assim, quanto mais atividades a gente tem, mais a gente quer colocar. A gente fica ali viciado, né? Foi assim que a gente já não dava conta aqui, enlouquecida, cheia de projetos, que a gente resolveu ter uma filial. Sim, a gente abriu um segundo escritório lá em Itajaí. Mas trabalho, né? Tem que ter, sempre tem que ter movimento. Não dá pra ficar Verdade, parada, Onde né? tem verdade. demanda, tem trabalho, né? Exatamente. Então. E lá a desde gente lá- atende empresas também da região de lá, né? Uhum. Então aqui a gente acaba pegando a Grande Florianópolis e lá, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Brusque. A gente aumenta a nossa área de atuação presencial, né? Porque Sim. virtual a gente já tá por todo o Brasil. Nossa, Exato. incrível. Rio Verdade. Grande do Sul, São Paulo, na Bahia, né? É um Pernambuco. facilitador isso hoje, né? Sim, a internet certeza. facilita muito, mas Eu também ainda tava pensando, o escritório teve várias audiências, parecia assim, que o Poder Judiciário queria marcar todas as audiências da vida pro dia 16 de agosto. A gente tá um mês sofrendo com esse dia, falando, meu Deus, como é que a gente vai dar conta quando chegar o dia 16 de agosto? Porque tinham várias audiências, e simultâneas, inclusive, então foi uma loucura o escritório. simultâneo, gente. Meu Deus. Foi. Nossa, eu imagino. E aí eu parei pra pensar assim, olha quantas audiências a gente fez hoje e a gente não saiu do escritório. Eu pensei nisso hoje também, tudo virtual. Imagina se todos a gente tivesse que se Não deslocar. teria Deslocar, né? não Deslocar teria. é. Não teria, Claro, assim, ia a dar gente choque de daria uma agenda, choque de horário. logística, o pessoal se dividir, mas assim foi muito mais prático. Todo mundo estava ali debatendo sobre contato com o cliente. Foi bem legal o dia. Foi. A gente estava com medo nesse dia, mas Foi incrível. né? Legal, é aquela sensação de ufa, alívio, deu certo. Satisfação, né? Realização, Sim. assim. Então, meninas, o que vocês acham da gente focar um pouquinho nessa área empresarial, já que a gente está falando muito disso, vocês também estão, né, falando bastante da empresa de vocês. O que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre a importância dos contratos nessa área empresarial? Isso é comum para toda e qualquer empresa, né? todas. Então a gente assessora assim diversos ramos diferentes e todos eles têm a mesma dor, né? Que são contratos. Então, aí quando a gente fala de contratos, né, focando aqui no empresarial, o que a gente tem? Contrato de parceria, contrato com prestador de serviços, contrato de trabalho, contrato com cliente, contrato de representação.
Então, assim, só o tema contrato aqui, É vasto. ele basicamente define, assim, a vida de uma empresa, né? Porque se a gente parar pra pensar, uma empresa para funcionar, independente da atividade dela, ela tem que ter os insumos. Ainda que seja serviço, ela tem que ter. Então, aqui a gente já tem um contrato com o fornecedor. Sim. A gente precisa ter público. Então, a gente tem cliente. Então, a gente tem contrato com o nosso cliente. Se o cliente não pagar, a gente precisa cobrar. E se não tiver um contrato bem feito, se não tiver todos os critérios estabelecidos, a gente já não tem. Quando a gente para, assim, e analisa outro viés da empresa, uma empresa geralmente tem sócios. Sim. Às vezes são sócios investidores, às vezes é sócio mesmo no operacional. Tem essa relação estabelecida entre uma ou mais pessoas. Então, já tem acordos de sócio, tem memorando, tem o próprio contrato social que estabelece, por exemplo, caso de morte, invalidez, qualquer situação que possa acontecer, mesmo divórcio, né? Vamos pensar aí que sempre se interligam, Às vezes a gente pensa, direito de família não tem nada a ver com a empresa. Tem sim, tem o tempo inteiro, exatamente. As questões tributárias de uma empresa, então, como é que eu vou conseguir enquadrar? Hoje ainda a gente estava fazendo a reunião sobre isso, né? Eu sempre falo, eu acho que é por isso que a gente se apaixona tanto por assessorar empresas, porque é tudo interligado e tu começa a fazer parte do negócio do teu cliente. E aquilo passa a ser teu, assim, tu se entrega e tu sente a dor. Exatamente. A gente sente a dor do cliente, a gente quer, não, a gente precisa solucionar aquilo. E a gente, vamos é deixar de engraçado lado, que a gente não. faz isso involuntariamente, totalmente voluntário. Sim. Por exemplo, tem algumas proteções regulares que a gente assessora. Então a gente às vezes tá lá final de semana, Passando na rua, a gente deu passa num acidente. acidente, a gente fica, ai não, tomara que não não pode ser seja associado, assessorado. não pode ser. Sempre passa. Exatamente. E já fica assim, vamos bater foto, deixa eu ver como é que foi a dinâmica desse acidente. Teve também essa semana, eu tava passando do lado do shopping, tinha um acidente de uma autoescola. A gente faz Assessoria pra autoescolas também. Falei, ainda bem que não é a nossa aqui. Olha só o problema que já ia, o carro já ia ficar fora, ia ter que arrumar toda essa questão. A gente Sim. já pensa automaticamente no cliente. Nossa, isso me vem muito umas questões que a minha empresa que trabalha assessorado por vocês, que é quais são os elementos assim, necessários para que a gente, não, esse é um contrato que dá pra gente validar, é um contrato que a gente pode utilizar tanto na área de prestação de serviço, quais são, tipo assim, os elementos específicos que em todo contrato, independentemente da forma que é feito, ele deve ter. Precisa ser um contrato bem pensado, né? Precisa estar o contrato precisa estar estruturado, porque é o que ele vai ser a lei entre as partes. O que tiver estipulado ali, claro que não seja contra a lei mesmo, né? Vai valer. Então a gente precisa realmente pensar naquilo. Por isso que a gente é muito contra contratos, modelos de contratos de internet. Gente, não tem como isso, não tem como modelo de qualquer casa, né? Cada negócio é único, né? É único. Então, assim, o que eu sempre falo, um contrato bem feito é quando ele traz segurança para os dois lados, é claro, e quando ele traduz aquele negócio. Porque às vezes ele tá ali, tá aqui, tem os requisitos, mas assim, ele Meio não básico, fala, na verdade, como que funciona aquela operação. Sim. Então, só faz um contrato bem feito quem entende a operação. E para ti aprender a operação do teu cliente, tu tem que participar desse negócio, né? Por isso que assim, é muito fácil a gente pensar algo hipotético. Mas e na prática, como é que acontece? Sim. Só trazendo aqueles pontos, olha, isso aqui eu posso ajustar dessa forma, ou colocar dessa. E pensar, porque nem todos os empreendedores, eles pensam da mesma forma. Claro. Então, a gente tem que avaliar, nesse caso, o que é mais importante pra ti. Sim. Pra daí a gente conseguir moldar. Né? Exato. Porque às vezes é algo tão modelo padrão, tão genérico, que ele não traz aquilo que acontece na prática, né? É engraçado quando a gente, fechamos uma parceria com uma empresa, então a gente vai entrar naquela empresa. O primeiro ponto que a gente faz é essa auditoria, de avaliar tudo que ela tem. Tudo de documentação, né? Como é que funciona a questão tributária dela, como é que funciona a negociação dela com os clientes, o que ela já utiliza de documentação, faz uma varredura. E aí a gente vai vendo e fala, olha, é assim que funciona. E a gente acredita que a melhor solução, na verdade, era funcionar da maneira Y. Aí a pessoa fala assim, mas é assim que tá aí? Exatamente. No começo acontece muito isso. Muito. As pessoas, eu nem li, alguém fez. Eu peguei uma parte daqui, uma parte de lá. Só assinei. Sabe? É engraçado Eu isso. costumo falar que eu acho que é a única área, assim, eu arrisco falar, né? Que eu acho que é a única área que lê tudo realmente, o contrato, é quem é advogado. Porque a grande maioria das pessoas, assim, Não. entrega, confia, não lê, né? E, como eu falei, é a lei entre as partes. Então, imagina, tá Tem que ser assinando ali, lido, precisa concordado, entender. né?
esse é um cuidado que a gente tem sempre quando a gente apresenta um contrato dos assessorados. A gente fala, você precisa entender o que está tendo aqui no contrato. Uhum. Porque depois seu cliente vai perguntar, o pessoa que está pactuando o contrato vai te perguntar, tu precisa saber explicar. Exato. Né? E precisa estar esclarecido entre todos, dar segurança Sim. jurídica para as partes, né? E outra questão importante em contratos que a gente sempre fala. Contratos, às vezes, tem essa questão, a gente precisa discutir questões delicadas. Ai, tá, e se acontecer algo na rescisão? Ai, como é que a gente vai fazer? Isso aqui é um contrato, a gente precisa fazer no momento onde as pessoas estão contentes, felizes, né? Estão de bem, com a vida. A relação tá a tranquila. relação tá tranquila entre os dois, mas pensando no pior. Exato. Normalmente as pessoas não gostam de ficar pensando no pior, só que a gente tem que É pensar necessário se no preparar. momento, nesse momento, é o momento certo de pensar realmente no futuro, para evitar que tenha realmente questões muito piores de serem resolvidas, ou às vezes até nem conseguem ser resolvidas e ficar em Fazer prejuízo. quando tá todo mundo bravo um com o outro. E se a gente elabora bem isso no início, a gente pode pensar no pior cenário, que ele vai ter uma solução. Sim. Né? A gente não terceiriza essa solução para a mão do judiciário. Claro, por vezes é preciso, né, executar, mas aí a gente simplesmente executa. Tem que cumprir aquilo que foi acordado. Não tem muita discussão de mérito, né? Se a gente não faz algo ali que a gente pensa em todas as hipóteses, o que pode acontecer, de que forma a gente vai resolver cada tipo de caso que vier a surgir, a gente deixa isso na mão do juiz. Sim. E aí a gente sabe o quanto demora, toda a burocracia que é, a insegurança. Sim. E assim, Dinheiro gasto inevitavelmente, também, né? certeza. E inevitavelmente não vai agradar as duas partes. Não tem como, né? Ou Não. o juiz ele vai dar ou ele não vai dar. Então, de alguma forma ali, alguém vai ser insatisfeito. Sim. Se a gente faz isso enquanto tá todo mundo de bem, os ânimos calmos, e a gente consegue raciocinar e não ir pela emoção, a gente realmente raciocinar aquilo, apresentando, e por isso que a gente apresenta, né? A, B e C de opção jurídica, né? O que a gente poderia fazer nesse caso? O que melhor se encaixa para vocês? O que vocês gostariam que fosse resolvido se tudo desse errado? De que forma? E aí a gente já estabelece ali, coloca no contrato. Então, quando todo mundo tá conseguindo raciocinar bem, com opções jurídicas, claro, válidas, né? Com segurança, porque também não adianta nada a gente colocar. E isso também acontece. A gente vê de vez em quando alguns contratos que trazem, assim, previsões esdrúxulas, abusivas. Não adianta, aquilo ali o judiciário vai tirar. Sim. Então a gente tem que fazer com bastante segurança, mas dentro da razoabilidade, né? Aí a importância de tu ler o contrato, né? Porque como é que tu vai conceder a tua autorização para algo que tu nem sabe o real significado, né? O real Exatamente. viés, assim. E, né, falando dessa questão de resolver conflitos de um contrato, que imagino que seja uma parte, assim, né, um pouco tanto polêmica, como que vocês fazem para gerenciar essa, vamos dizer assim, as formas que podem usar para amenizar vamos dizer assim, não o problema, mas de resolver de maneira mais pacífica, sem criar tanto atrito entre as partes, porque imagino que, por exemplo, uma dissolução societária não seja algo fácil de lidar, por exemplo, né? Então, como que vocês lidam com isso? Quais as maneiras que vocês acharam de encaixar isso nos contratos, assim? Então, o que a gente faz? Trazendo um pouquinho para o exemplo que tu deu, né? De dissolução societária. Quando a gente vai refazer, eu sempre falo refazer, porque quando uma empresa abre, dificilmente, mas difícil, até hoje todas as empresas que a gente assessora, Todas. nenhuma aconteceu. A gente Eles nunca não- viu. Nunca viu? Que, vou abrir uma empresa, vou lá no advogado me consultar e conversar pra gente fazer um contrato social. Não, isso não acontece. Vai lá o Não. quê? O Contador. contador, modelo da junta. O modelo que é qualquer disponibilizado no próprio site, eles vão lá, Quase trocam os nada. dados da empresa e é isso. Então, sempre acontece assim. É o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai refazer o contrato que tá ali, né? Faz uma alteração, claro, consolida tudo depois. E a gente vai discutindo ponto a ponto. Então, o que a gente prevê? Imagine só vocês. Vocês têm uma sociedade e, porventura, a sócia de vocês se torna, assim, válida. Então, assim, vocês gostariam de manter a sociedade, tá tudo bem entre vocês, mas ela não tem mais essa capacidade. O que acontece? Entra o responsável no lugar dela? Eu não tenho esse afeição, né? Porque pra gente manter uma sociedade, eu tenho que ter esse objetivo, né? Tenho que ter essa proximidade com a pessoa, né? Pros negócios, enfim. E aí, se a gente trata Código Civil, o que aconteceria? A pessoa que ficar responsável, digamos assim, representando ali, ela teria, então, gerência na sociedade. Sim. Imagine só, faço a sociedade com a sócia, acontece alguma coisa com ela e vem a mãe dela. Não, adoro, dona Neiva, mas assim, meu negócio é... Entende? Sim. Então, o que a gente estabelece nesse caso? O que vocês gostariam de fazer? Esse último que a gente fez foi semana passada, de uma empresa lá de Itajaí,
que eles escolheram, né? A gente apresentou algumas hipóteses. Pode receber, pode alguém representar, pode a gente já nomear um terceiro para fazer às vezes por ela, enfim. Mas eles optaram por deixar a operação toda funcionando. Então, a administração toda fica com o sócio que estiver bem, né? Que não tiver acontecido nada. E aquele que estiver, então, afastado, durante o período que ele ficar afastado, ele vai permanecer recebendo a remuneração que ele fazia retirada. Sim. Então, assim, isso ele privilegiou ali a sociedade. Claro. Então, tem outros que pensam, não, eu preciso privilegiar o meu negócio. Sim. Sabe? Então, Tem que essas ser questões... pensado, único, né? tem que ser discutido, cada negócio é único, cada empresa tem o seu jeito realmente. Só que como a gente já prevê isso antes, se vier a acontecer, não tem interferência do judiciário, não tem nada, né? A gente tem um respeito naquilo que foi acordado. E o legal é vocês darem esse poder de tomada de decisão certeza. para as pessoas, né? Com E não certeza. simplesmente impor, é isso, essa é a Sim. melhor decisão. Não. Porque, né, como a gente falou, cada negócio é único, então nem sempre o que é melhor pra mim vai ser melhor pra ti, vai ser melhor pra ti, pra ela, né? A gente fala que a assessoria jurídica está ali para mostrar os caminhos. Sim. A gente fala, olha, juridicamente, mais correto é desse jeito. Daí a gente precisa que a pessoa, realmente, os sócios, né, discutam entre si, falem, olha, vamos seguir a assessoria, vamos fazer isso aqui, vai ser mais econômico para a empresa. A gente não dá só uma opção, né? A gente estuda nunca. ao máximo, mas a gerência é do empresário, né? Estamos ali para dar aquele suporte jurídico e ser um braço da empresa, né? Tá ali para auxiliar e que a operação seja a mais regular possível, né? Certo. Porque a gente sempre fala, trabalhar no preventivo é muito mais barato que trabalhar no litigioso. Então, por exemplo, o contrato bem redigido lá no começo, preventivamente, não vai gerar problemas igual qualquer lá no E final. vão surgindo, né? As situações, elas vão surgindo no dia a dia da empresa. Hoje, na reunião que a gente estava fazendo, o que aconteceu, né? Saiu, tava tendo que mudar a tributação da empresa por um fator de uma nota específica. E aí, o que a gente trouxe de solução? Olha, se a gente dividir essa nota, a gente faz de produto e uma de serviço. Com isso, a gente chega à redução, não precisa onerar demais, né? Não vai ter encargo patronal, nem nada disso. Então, para a empresa, é um alívio financeiro, que é o que ela queria. Sim. Então, assim, sabe? Mas isso vai surgindo. Não existiu sempre essa necessidade na empresa, né? Por isso que a gente entende da assessoria jurídica contínua, sabe? Para participar do dia a dia. Porque vai tendo agora uma situação X para resolver, e agora uma Y. E assim, a gente vai conseguindo mediar os conflitos que vão surgindo assim. São as psicólogas da empresa. Acontece bastante. Inclusive, eu percebi em relação, eu ia até fazer uma pergunta que seria referente aos conflitos que acontecem, se vocês resolvem não só judicialmente. Como a gente teve essa reunião, a gente teve um conflito, que foi com a contabilidade e com a questão tributária. E em vez de a gente resolver ali pelo contrato que a gente teria com eles, a gente resolveu fazer uma reunião e conversando. Essa gestão de vocês sempre acontece, assim, de conversar com o cliente quando acontece um certo conflito que pode ocasionar no próprio contrato. Ali o contrato diz uma coisa, mas em vez de a gente fazer judicialmente isso, vamos conversar. Como que vocês acertam esses meios para fazer a conclusão ali? Não, deixar tudo certo, não precisa ir judicialmente, a gente resolve aqui. Sim, a gente sempre tenta, né? Sempre mais ser menos oneroso pelas partes, tanto às vezes emocionalmente, às vezes toda a questão de demora. Imagina a gente já de pronto executar isso, né? Então a gente sempre tenta, olha, vamos lá. Claro, se a opção é sócio, né? Vamos ver. É um problema com a contabilidade? Tá, temos aqui o contrato da contabilidade. Mas vamos ver o que a gente consegue aí ter de meio termo, né? O que eles conseguem nos auxiliar aqui. Eu acho que sempre é válido ter essa primeira tentativa, né? A gente tem um contrato, a lei, então sempre tentamos privilegiar as tentativas extrajudiciais primeiro, né? Tanto pela questão de tempo, quanto financeiro, quanto toda a questão, às vezes, emocional que está envolvida ali na questão, né? Então a gente vai lá, tenta intermediar entre as partes, né? Fazemos esse contato com a nossa parte e vamos ali trazendo um pouquinho de cada, né? Se ficar bom para o nosso cliente, nós continuamos desse jeito. Se não, realmente temos o nosso contrato, somos muito seguras do nosso contrato, né? Partimos para a esfera judicial. Mas sempre tem essa primeira A gente tentativa. sempre fala que advogado, ele é muito mais negociador do que Exatamente. qualquer outro atributo que a gente possa ter, assim. Verdade. A gente tá o tempo inteiro ou fazendo negócios, ou intermediando negócios, tentando resolver negócios. Ainda mais nós o aqui tempo na inteiro. área empresarial, né? O tempo inteiro. Eu tô percebendo que o trabalho de vocês, assim, é bem artesanal, né? Personalizado. Exatamente.
Mas eu acredito que deve ter cláusulas no contrato que, assim, são típicas. Mais padrão, E tu devem, essa, tipo assim, não tem como abrir mão, tem que ter, porque vai te proteger o teu negócio, a tua empresa, enfim. Uhum. Vocês poderiam falar alguma coisa sobre isso? Quais são as cláusulas que a gente... Sim, temos algumas. Ah, eu Algumas que... imagino. A lista é grande, né? A lista é Anotar. grande. Anota Mas aí, pessoal. vamos nas essenciais. Pronto. Vamos lá. Primeiro ponto, confidencialidade. O que acontece no negócio, fica naquele negócio. Isso é muito importante. Quando a gente vai tratar de situações assim, são segredos que são revelados, é o modus operandi de uma empresa, é a forma de executar aquele serviço. E se a gente não tomar essa cautela, essa precaução, alguém que estava ali participando pode simplesmente sair e vender essa informação, trocar essa informação, enfim. Exato. Então, a confidencialidade é algo assim que a gente não abre mão em hipótese alguma. Tudo que aconteceu ali fica ali. Outra situação. Imagina o segredo da Coca-Cola ser descoberto. Não tem como, né? Não tem como. Não dá. Com certeza no contrato deles é isso. Com certeza, não esqueceram. LGPD. Então, assim, Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio com tudo. Vocês viram as últimas notícias, estão multando, estão fiscalizando. O que muita gente achou que era lei para Mais inglês uma ver. coisa. Exatamente, só para dizer que existe. Fazer. Não, vem com tudo. Então, é uma das outras questões que a gente não abre mão em nenhum contrato. Tudo tem que ser muito bem estruturado. Estabelecer a responsabilidade das partes. Esse é outro ponto, sim, essencial. E isso a gente desce às minúcias, assim. Porque o que é óbvio pra mim, não é óbvio pra ti, não é pra ti, não é pra ti. Enfim, cada um, a gente carrega vivências, né? Experiências no decorrer da nossa vida. E E se aí- não tá no contrato, a gente não consegue exigir. Exatamente. Não faz parte da negociação. Pode ser que seja de fato, mas ali no contrato a gente não consegue executar. Exatamente. Essa Então, também colocar tudo Tem que ser bem bem definido. cautelosa. Exatamente. Temos a questão da inadimplência. Então, a gente O que precisa acontece? deixar tudo bem esclarecido. Quais as possibilidades que a gente pode fazer frente à inadimplência? Não somente financeira, mas de realmente não cumprir nenhuma cláusula. O que a gente pode colocar aqui? Então, assim, são questões que tem que ser Autorização de minuciosamente protesto de pensadas. Serasa, a multa, qual o índice de correção monetária, juros, vencimento antecipado das parcelas, enfim, cada caso ali permite, né, uma situação, não, às vezes não dá para acumular todas, a gente precisa ser maleável nesse sentido, mas esse é outro ponto também de segurança, né, para quem está fazendo aquele negócio. Agora- Rescisão, como é que vai se dar a rescisão? Porque, né? Notifica, não notifica, tem multa, não tem multa, como que notifica? É só rescinde pelo prazo? Tem qual justa causa para rescisão? Vai ter multa? Não vai ter? Posso só avisar 30 dias e finalizar o contrato? São questões que têm que ser conversadas. E acho que é bom vocês terem essa vasta experiência, porque acredito que um caso ajuda no outro, Com certeza. né? Pô, esse problema aqui, e se a gente der aquela solução, né? Aquela possibilidade, porque às vezes também esse conhecimento, né? Vai agregando. Vai agregando. E a gente faz isso, a gente vai atualizando os nossos contratos com cada empresa de acordo com isso. Ah, surgiu uma questão nova, algo que a gente ainda não tinha visto. A gente vai lá, altera, uma empresa vai agregando a outra e nem sabe. É verdade. Exatamente. É muito legal a gente ter vários ramos assim, então a gente vai aprendendo junto com elas, assim, vai E agora falando só em contrato em coisas, alguns requisitos essenciais, né? Me veio na mente agora uma situação que eu conversei hoje com um cliente ainda, que ele foi buscar assessoria também, e a gente estava explicando sobre o contrato para ele. As pessoas ainda continuam fazendo, misturando a assinatura física com a assinatura digital. As Não, advogadas isso- ficam apavoradas. Isso não Pode tem validade, né? Pra gente conseguir executar um contrato, ou todo mundo assina de um jeito, ou todo mundo assina de outro. Ah, sim, não pode ter os dois Tem formatos. que ser padrão, né? Tem que ser. Inclusive as testemunhas. Isso que me veio na dúvida. Em relação à execução ali, quais são a ajuda que essas testemunhas têm? O que elas vão validar ali naquele contrato? Porque eu vejo que em muitos contratos, poucas pessoas assinam como testemunha. É sempre só as partes e é isso. Só que eu sempre vejo que no contrato tem ali a partezinha CPF, da testemunha, nome. O porquê disso? Qual é a garantia que dá pro contrato? O próprio Código Civil estabelece por que existe isso, né? Dá fundamento para as duas testemunhas no contrato. Quando a gente tem um título, que é um contrato, e ele tem as duas testemunhas, e vamos lembrar que um contrato, vamos pensar aqui em um contrato simples, básico, ele vai ter duas vias, né? Pelo menos, uma parte e a outra parte, contratante e contratado. Então, essas testemunhas têm que assinar as duas vias.
Realmente, não uma só, eu te entrego 100, tu vai lá e pega outras Cada testemunhas. um pega uma testemunha. Não. Isso já aconteceu. Não, Isso assim, acontece muito. Meu Deus. Muito. sim. Não, eu vou pegar aqui, vou pegar minha mãe, porque ela vai Aham. levar. Eu vou lá e assino a minha e a sócia como testemunha, a gente troca. Cada uma com uma testemunha e uma assinatura. Não, Se a uma gente- só das partes tem assinatura e a outra não, é válido aquele testemunho? Pra executar, não. O Código Civil estabelece que para um contrato ele ser um título executivo, ele precisa ter 2 vias no mínimo, né? 2 partes, com 2 testemunhas assinando as 2 vias. As mesmas Isso dá uma testemunhas. força de execução. Um procedimento muito mais rápido, né, gente? A gente chega com o processo de execução. Ele anda. Se eu tenho ali um contrato, mas não tem testemunhas, não está assinado, eu vou ter que produzir prova, eu vou ter que entrar, então, com uma ação de cobrança, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, enfim, dependendo do que é o objeto do contrato, mas eu não consigo executá-lo, porque ele não é um título executivo, já que ele não tem as 2 testemunhas. E uma execução é muito mais rápido, né? Execução. Não tem audiência, não tem Parte da nada. pula parte do conhecimento. Paga, não né? paga, embargo, não paga. E como é que vocês fazem nessa situação com um contrato com testemunhas diferentes? A gente não deixa acontecer. Não deixa Não acontecer. A gente já entrega o contrato, a gente fala, gente, por favor, mesmas testemunhas. Sempre, sempre, senão a gente não consegue executar, não vai ter validade esse contrato pra frente. Então, a gente avisa de prontidão, né? A mesma E- situação se for digital, né? As testemunhas assinam a via digital, cada uma, tudo Essa certo. do digital eu não sabia, porque realmente já aconteceu na nossa empresa sendo bem séria. A gente fazer assinatura de um contrato, uma à mão e o outro Ah. digital. Acontece É muito o tempo muito inteiro. comum, muito comum. Aí ele perde a validade. Como título de contrato, sim. Sim. Como título Executivo. executivo, né? Uhum. E pra... Aí a gente tem que passar por toda a fase de Ah, conhecimento. sim, Exatamente. Já E a não mesma coisa sem testemunhas. Se não tem Isso. testemunha, não passa vai passar pelo processo de conhecimento. Agora, se tem, vai direto para execução. Essa é a diferença que dá as Uhum. testemunhas. A importância Realmente. que tem para A gente pode ter também a alternativa à firma reconhecida. Uhum. Aí não precisa das testemunhas. Mas é muito mais prático, né? Ter as testemunhas. sim. Então, aqui 2 pessoas, mas as mesmas pessoas e já dá seguimento. Além dessa questão, assim, tipo, desse cuidado, por exemplo, lá de coisas que parecem, assim, meio lógicas, mas que na verdade não são, né? Tipo, por exemplo, a questão das testemunhas. Quais são as outras precauções, assim, mais básicas que vocês têm que ter na hora de assinar um contrato, assim, coisas que não podem acontecer, vamos dizer assim, sabe? A gente tem elencado 3. 2 a gente já falou, que é as testemunhas, a assinatura de ser no mesmo meio, e a outra, saber se quem está assinando aquele contrato tem legitimidade para assinar aquele contrato. Isso é uma... Há uma empresa que está pactuando, quem que está assinando? Que a É gente tem que realmente descobrir no sócio? contrato social daquela empresa se ele é o responsável pela empresa. Porque ele pode ser sócio, mas ele não é o sócio responsável por assinar. Ou estabelece, por exemplo, a responsabilidade conjunta, que só tem validade qualquer negócio que aquela sociedade vier a fazer se os 2 assinarem. Uhum. Tem isso, São né? detalhes, Tem né? isso. Eu não consigo executar, por exemplo, contra uma empresa se o sócio que assinou não era o sócio certo. Digamos assim, não era o Exato. responsável. Administrador, vamos dizer assim, né? Uhum. Exatamente. Então, é algo que era para ser óbvio, básico, mas que acontece. As pessoas não tomam esse cuidado, né? É jeitinho brasileiro, né? Ah, vou tentar, vai que dá certo. É mais né? prático, É. eu tô aqui, sou sócio. É só assinar, né? Mas que Acontece. massa, meninas. Então, meninas, nossa, por mim, eu ficava aqui a noite toda com vocês, porque eu acho que é um conhecimento muito grande que a gente recebeu. Agora, nesse momento, eu já vou introduzir muitas coisas que eu aprendi aqui. que eu E a realmente... gente que tá bom. tendo direito empresarial, esse Ah, serviço, que então tá coisa sendo muito boa. válido. Voltaria chamando vocês. Mas olha, eu vou dizer que eu adoro. Eu acho que a gente, sempre quando a gente ensina algo, a gente aprende Ah, com algo. certeza. Com certeza. É uma troca, é É uma a melhor troca. forma de aprender ensinando. Com Né? certeza. Essa troca de experiência, acho que não tem preço, né? Não, É. tem mesmo. E às vezes te desperta assim um insight que tu nem tava pensando, mas num papo ali que Surge. pretencioso Aham. acaba acontecendo. Às vezes segue por um caminho e pensa, poxa, é verdade, pensei naquilo que a Thay perguntou. E se a gente fizesse de outra forma? Ah, é. Isso acontece bastante Surge. lá no escritório. Nossa. Mas eu agradeço imensamente que vocês tenham vindo aqui pra gente. Aceito esse convite, que pra mim eu tava ansiosa pra convidar, porque realmente tendo vocês ali, eu tô verificando o trabalho de vocês, eu tô ali tendo conhecimento.
e trazer vocês aqui com esse conhecimento incrível que vocês têm, repassar para nossa comunidade, que é algo que poucas pessoas sabem, ou que, como você disse, o que parecia óbvio, às vezes não é tão óbvio assim. Exatamente. Então eu agradeço imensamente que vocês tenham vindo. Vamos fazer uma segunda parte com vocês. Vamos ver como- Vocês já vão ter muito mais experiência para trazer. É verdade, sempre tem. Então eu queria agradecer imensamente por vocês A terem gente vindo. que agradece estar aqui, É, a gente poder agradece compartilhar um pouquinho da nossa história, trazer um pouquinho de conhecimento e levar também um pouquinho de vocês com a gente. Com certeza. Obrigada. Olha, vocês estão levando conhecimento, além do pessoal de direito da Anhanguera, para a comunidade do NPJ. que É verdade. A intenção é Ali o chegar bicho a pega. informação dela. Demais. Muito massa Mas a aprender gente sobre o dia a dia de vocês. Uma fonte de inspiração, realmente. Obrigada, Eu gostei gente. bastante, fiquei muito feliz também nessa nossa entrevista aqui, bem legal. Informações bem importantes, bem válidas. A gente já teve contratos, mas não contrato empresarial. Então agora, conversando aqui com vocês, a gente já sabe um pouquinho. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Ah, com certeza. Dedinho cruzado que um dia a gente chega lá onde vocês estão. Então, para finalizar, como novamente nosso agradecimento, e aquele nosso bordãozinho de final. Você Você tá ouvindo direito?